Opa, bom dia, turma. Olha só, estamos recebendo informativo da Ferreira com ensinamentos em breve, beleza? Qual é o comentário de hoje? Olha só, senhores. Cofins barra PIS. Entenda a correta composição da base de cálculo. Isso mesmo. Entenda a correta composição da base de cálculo para o Cofins e o PIS, turma. E da reforma tributária, olha só, senhores. Comentário da reforma tributária do âmbito federal, ou seja, competência do âmbito federal, que vai estar substituindo o quê? O PIS, o Cofins e o IPI, futuramente. Ou seja, olha só. Reforma tributária, olha só. Reforma tributária, entenda a correta composição da base de cálculo da CBS. Isso mesmo. Entenda o quê? A correta composição da base de cálculo da CBS, turminha. A ação federal não teve publicação no do hoje não, mas a gente teve que ressuscitar alguns comentários, vamos lá. A ação federal é só decisão do STJ. Com a decretação da falência, valor de ativos alienados na recuperação passa a integrar o quê? A massa falida, isso mesmo. Ele passa o quê? Integrar o quê? A massa falida, turma, decisão do STJ, beleza? Vamos lá, olha só. Tem o ADI da Receita Federal número 2 de 2026, importantíssimo, olha só. O que ele aplica? Olha só, senhores, olha só. Com a nova legislação, ela alterou prazos processuais importantes no âmbito da Receita Federal, inclusive a forma de contagem relacionada à apresentação de impugnações e recursos. Foi a ODI número 2 de 2006. Beleza? Ele alterou os prazos processuais e ele vem informando e tirando dúvidas sobre os prazos, que ele alterou a nova legislação, beleza? A Receita Federal número 2 de 2026, turminha. Também, olha só, do Simples Nacional, solução de consulta COSIT é 54 26, importantíssimo, olha só, Simples Nacional. Deixa bem claro que vai compor de cálculo, não. Aqui eles falam que não vai, porque, olha só. Simples Nacional. O valor recebido a título de premiação, sem natureza conta prestacional e sem exigência de obrigações futuras, não integra a base de cálculo. Isso mesmo, Simples Nacional. O valor recebido a título de premiação, sem natureza conta prestacional e sem exigência de obrigações futuras, não integra a base de cálculo. Beleza? Do Simples Nacional. Sessão de consulta 54 de 2026, turminha. Vamos lá, turminha, olha só. E no âmbito municipal estadual, que é a reforma tributária, o IBS, ele vem de forma contraprestacional, é cumulativa, a legislação do Estado e município compartilhado, substituindo respectivamente, o ISS e o ICMS, vamos lá, reforma tributária, olha só. Quem são os contribuintes do IBS? Quem são os contribuintes do IBS? É o comentário de hoje, beleza, turminha? Vamos lá. Delegação municipal e estadual, vem uma legislação aqui do DEF, dois acordos, vamos lá. E uma decisão lá, você vai mais pra frente, vamos lá, vamos ter. O acordo da primeira Câmara, o 65 de 2026, se liga, doutor, olha só. No alto aqui, ficou comprovado que os produtos adquiridos constituem insumos típicos de atividade médica, dermatológica, e foram utilizados diretamente o quê? Na prestação de serviços regularmente tributados pelo ISS, ou seja, não há configuração de compra, não ocorreu que a circulação de mercadorias, não é devido o DIFAL e não é devido à cobrança do ICMS. Qual é o acórdão da primeira Câmara 65 de 2026, turminha? Vamos lá. O acordo da segunda Câmara 80 de 2026, esse aqui é bonzinho, olha só, CMS deve. O condutor, ele apresentou apenas a DANF da nota. Ele não apresentou a DANF do serviço de transporte, não apresentou o MDF, ele não apresentou o documento auxiliar do MDF, e nem o auxiliar de transporte, que é o CTE, documento de autorização do CTE, ou seja, a sua atuação foi o quê? É medida que se impõe, porque ficou faltando o quê? A operacionalidade do serviço de frete, ele não teve como comprovar o que estava registrando no serviço de frete, por isso que ocorreu o auto de atuação, ele não foi revogado pelo seguinte detalhe. A nota fiscal não substitui nem o manifesto e nem o conhecimento de transporte eletrônico, turminha. Vamos lá, decisão do STF, importantíssima. O STF ele derrubou a exigência de licença ambiental para antenas de telefonia em Goiás, isso mesmo, mas foi lá no Goiás que ele derrubou, beleza? A exigência da licença ambiental, turma. E declaração do patrimônio, decisão do TST, olha só, se liga aí. Banco não terá de indenizar a empregada por falta de porta giratória em agência. Isso mesmo, o banco não terá de indenizar a empregada por falta de porta giratória em agência, turminha, e legislação trabalhista. Oh, terceira turma reafirma que acordo homologado judicialmente deve ser impugnado por ação anulatória. A terceira turma, o que? Ela reafirma que acordo homologado judicialmente deve ser impugnado por ação anulatória. Turminha, até mais.